Fala pessoal, como estão vocês? Esse é um tema, né? Eu tô aqui no conforto de casa e para falar desses caras que estão lá na Brasil Ride tomando a maior pancada da vida deles, né? Vários relatos de ciclistas falando isso lá. Foi um dos dias mais duros que eu tive em cima da bicicleta. O Rafa do canal de bike foi um deles que falou isso. O Mondini, a dupla dele, estava do lado, concordou na hora com isso que ele falou. Porque tá um cenário de guerra, tá totalmente caótico o que tá acontecendo lá, né? E aí geram diversas opiniões, diversas especulações sobre aquilo. Lá mesmo dentro da prova, essa galera que tá postando stories, que tá comentando como que tá sendo cada dia, vários abandonos, essa galera mesmo, eles estão dividindo opinião entre eles, porque é muita coisa acontecendo, né? Vou citar alguma deles aqui. Vou dar a minha humilde opinião de quem está do lado de fora, repito, né? Não, eu já passei por vários pedais na lama, já peguei Brasil Rides que tiveram muita água, mas nenhuma foi como essa, né? Eu não posso dizer que a minha experiência com lama, com barro, se equipara ao que os caras estão vivendo ali hoje. Vocês sabiam, não sei se vocês conhecem esse boato, mas tem uma lenda aí de que a primeira Brasil Ride de todas, há 15 anos atrás, né? Ela aconteceu com muita chuva, não era em Arraial da Ajuda, não era em Guaratinga, ainda acontecia lá na Chapada Diamantina, e que ela teve muita chuva. E que naquela época, se não me engano, meados de 2009, 2010, o pessoal ali encobriu aquilo e tentou evitar que esse boato se espalhasse. Repito, né, é tudo um boato, é tudo uma lenda urbana sobre a Brasil Ride. Mas contam que foi uma catástrofe, que faltou pastilha de freio, que ninguém estava nem preparado para gastar tanta pastilha de freio, tiveram que ligar com urgência para trazerem de outra cidade, a corrida não era tão grande assim na época, né? Tudo lá era menor, e aí chegaram com muitas pastilhas de freio, mesmo assim não foi suficiente para abastecer todo mundo. Mas fato é que o que está acontecendo lá agora provavelmente foi pior do que essa lenda urbana da primeira Brasil Ride que choveu muito. Me corrijam se eu estiver errado, mas tá chovendo pra caralho, a previsão do tempo é que chova o tempo todo. Tem esses stories aí do Fábio Piva, dentro da barraca dele, tomando água meia-noite, depois 4 horas da manhã, e depois mais água 5h30 da manhã, que é a hora que ele acorda, levanta, e água enquanto tá trabalhando, água enquanto tá fotografando, e os caras têm que clicar tudo encapado. Para os fotógrafos, a corrida fica extremamente difícil. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, antes da gente discutir as dificuldades que são para os atletas, meu irmão, é em mesmo grau difícil para os organizadores, para os mecânicos, e eu vou falar pontualmente sobre eles, vou abrir uma aspas aqui para falar só sobre os mecânicos. É difícil para a equipe de cozinha, é difícil para quem organiza, para quem demarca o percurso, né? Os caras também têm que passar ali com água no lombo. Os carros têm que passar. Às vezes, lugar que bicicleta passa, o carro da organização não consegue passar. E aí? É mais difícil para os atletas ou para a organização, né? Montar uma tenda de apoio daquela lá. Teve até um stories de um cara no ponto de apoio entregando água para os atletas, que ele cai no chão, escorrega, fica todo sujo de barro, machucou o braço dele ali, ficou tudo bem, ele continuou trabalhando o resto do dia, mas, pô, saiu o sangue do braço do cara. Então, assim, é muito difícil para a organização. Antes de mais nada, bater palmas para esses organizadores aí, para toda a equipe de staff do Mário Roma. Mas um dos pontos que eu queria levantar aqui, isso é histórico, eu não me lembro de uma prova de mountain bike que teve isso tão drástico assim. A gente pode ter visto um caso isolado ou outro, mas aqui foram as desistências por problema na visão. No primeiro dia já teve a galera falando aí, foram 5 que saíram por problema de visão. O dia de hoje, estou gravando esse vídeo dia 23/10, quinta-feira. Dizem que saiu muito mais gente. O Zé Gabriel acho que saiu ontem. Nicolas Machado saiu. O Gringo saiu por problema no olho. Aí, e o olho dele gigante ali, aquele negócio, tipo assim, parece que no meio da prova ficou parado uma meia hora para resolver esse problema no olho dele. Tipo, totalmente fora da realidade, um negócio que eu nunca vi em corrida de mountain bike acontecer. Aí tem esse cara que é médico, o Thiago Machado, Chupeta, ele estava mostrando ali como que é a forma de pilotagem, né? Ele falando nos stories dele, meu irmão, é pedalar com a bike para um lado e você para outro, para a água que sai do seu pneu bater lá para o lado, não na sua cara.
Essa é uma técnica que todo mundo já deve ter feito aí numa chuva, mas pensa que quer fazer uma Brasil Ride inteira, assim, né, nessa tocada. Então você pensa, andar em pelotão não é uma boa ideia. Ah, mas você economiza energia, vai mais rápido. Foda-se. O que adianta você ir mais rápido e tomar 5 minutos de água na cara e isso te cegar, né? E você não conseguir enxergar mais o resto da etapa. Põe óculos, povo burro, por que não pôs óculos? É impossível andar na chuva sem óculos. Mas quando chega essa barreira assim, você não enxerga nada. E aí você cai da bicicleta se você tiver de óculos. Porque o óculos sua visão fica uma merda. Desculpa, vamos pontuar por partes. O seu óculos fica totalmente sujo, você também não vai enxergar nada. Você tira o óculos, a sujeira vai no seu olho, mas aí vai piscando ali seu para-brisa natural, seu limpador de para-brisa natural, que a sua pálpebra vai limpando, mas é lógico que vai arranhando sua córnea inteira, vai acumulando barro lá para dentro do seu olho, então também não funciona. Essa situação de chuva é o famoso não tem solução, né? Se botar o óculos, não enxerga nada. Se tirar o óculos, você machuca seu olho inteiro e também não enxerga nada, né? Não tem muito o que fazer. Mas um óculos bom, que veda bem aqui embaixo, você ter um pouco de água sempre para jogar na lente do óculos e fazer isso, eu acho que esses caras teriam que fazer isso de minuto em minuto, né? Não dá para passar mais do que 1 minuto sem jogar, dar uma borrifada de água no óculos. E mesmo assim, não é assim que funciona, né? Você pega uma descida de mais de 1 minuto de duração e aí, você tá cego no meio dela com óculos, você tem que tirar brevemente, botar o óculos na boca e sair tomando barro no olho. É o famoso não tem jeito. Acho que todo mundo chegou lá com o olho vermelho, não tem um atleta que não teve problema nenhum assim no olho. Fora isso, tem outro problema gravíssimo acontecendo lá, que todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que são os problemas mecânicos. As bicicletas simplesmente não suportam isso, né? Estão relatando ali todo tipo de problema. Parece que um Thiago mecânico postou ali, a galera pirou com isso, uma Scott que arrebentou o guia de corrente da bicicleta. Aí ele falou, no stories dele, falou, são 3 horas da manhã, o dono dessa bike tá dormindo, eu não vou acordar o cara para perguntar o que eu faço aqui. Vou fazer. O cara quer completar a Brasil Ride dele, não quer? Ele não vai voltar para casa sem completar a Brasil Ride. Foi lá, pegou e meteu uma latinha de Red Bull com Loctite e prendeu lá no quadro do cara a esse suporte de gancheira. Depois ele se vira para consertar isso, mas o carbono já foi quebrado, né? Então, com certeza a opinião do Thiago mecânico aí, não precisa nem perguntar pro dono da bicicleta se pode fazer, né? É o mais inteligente, o cara foi ali para completar a corrida, isso tem que ser feito. O prejuízo já está contabilizado, né, de toda forma. E é muito prejuízo. Teve um outro mecânico que pôs um stories ali, eu tentei achar de novo para mostrar aqui para vocês, mas ele fazendo as contas básicas de quanto que custa, né, toda uma paulada dessa. Um kit relação bom, e que muita gente está usando ali, né? Esses caras estão no Brasil Ride, a maioria deles tem um kit de relação muito bom, eletrônico, custa R$20 mil, um kit fechado desse. E é muito provável que eles destruam o kit praticamente inteiro, né? Se tem um medidor de potência, é muito provável que o medidor de potência e o câmbio eletrônico tenham sofrido infiltração. Se corrente, coroa e cassete, é 100% garantido de que você vai ter que trocar quando você chegar em casa. Isso se não tiver que trocar quando no meio da corrida, né? Isso no meio de uma etapa não falar, não, a corrente só escapa, a corrente não para quieta na bicicleta. E o Thiago Chupeta, o Thiago Machado, mesmo que falou do olho, ele contou isso, ele falou, eu larguei no primeiro dia com corrente, coroa e cassete novos, 0 km, e logo na etapa indo para Guaratinga, né, que vamos dizer, foi a segunda etapa, / primeira etapa, logo depois do prólogo, né, foi isso que eles andaram, ele falou que a corrente já não parava mais na coroa. Bota na coroa, ela cai. Botava na coroa, ela caía. E estamos falando de corrente nova, de um kit que custa R$20 mil, né? Então você pensa, estou fazendo as contas aqui, quanto custa o hotel para Brasil Ride, quanto que custa a passagem, quanto que custa a inscrição, que é uma paulada, mas na verdade o que você vai ter que arrumar na sua bicicleta por causa dessas chuvas vai ser uma das maiores pancadas de todas de competir uma Brasil Ride, né? Pancada financeira mesmo tá aí, em arrumar seu equipamento, né? E todo dia deixá-lo pronto.
Um outro drama que os caras estão vivendo ali, aí eu falei que eu ia falar sobre os mecânicos, esses caras viram à noite para deixar essas bicicletas todas no jeito. Pedro Parada tá mostrando ali, legal os stories que ele tá postando lá, mostrando todas as bikes na fila, mostrando que ele tá terminando de fazer uma bicicleta, sei lá, às 5 horas da manhã, falando, ó, essa aqui é a penúltima bike, o sol já nasceu, já a galera começa a vir aqui para pegar a bicicleta e ainda tem mais uma para fazer, mas vai dar tempo, tô fazendo. Ou seja, pensa o que é você ir para ser mecânico da Brasil Ride, virar uma noite, e agora, velho? Tipo assim, os atletas saíram para pedalar. Daqui 4 horinhas, eles estão de volta, né? Eles já estão de volta com as bikes tudo fodidas. Então, esses mecânicos agora, eles vão tomar um banho, comer alguma coisa, né? Tomar um café da manhã ali, meio que junto com os atletas, e vão tentar dormir, 2 horas, 2 horas e meia de sono, para já começar a ser acordado de novo por atleta e tal, né? Isso é uma loucura. Um relato que eu não ouvi esse ano, parabéns para a organização, isso deve ser muito difícil da parte deles controlar, é ter água suficiente para isso tudo. No ano que eu fui, que foi 2018 e 2019, eu fui 2012, 2018 2019. 18 e 19 choveu muito, não nada perto disso que aconteceu aqui, mas choveu bastante. E acabou a água no acampamento. É muito difícil você ter água para lavar todas essas bicicletas, para todo mundo tomar banho. Aí lá naquele ano criou-se uma proibição, né? Acabou a água porque todo mundo ia tomar banho e tinha que lavar óculos, lavar a luva para largar no dia seguinte. Aí o pessoal lavava a sapatilha, lavava o capacete. Tá errado? Não tá, mas teve que proibir isso porque senão a água acabava, como acabou. E eu dei um azar fudido naquele ano, eu perdi a chave do carro do boi, que estavam as coisas minhas, do boi e do Rafa. Então eu precisei ficar procurando nesse acampamento aí, com esse gramado gigantesco, eu precisei ficar procurando a chave que eu tinha perdido. E eu gastei horas para achar essa chave, e eu tinha que achar, porque senão eu deixava todo mundo na mão, o Rafa, o boi e tal. E aí, quando eu finalmente achei, todos os atletas já tinham tomado banho, até assim o último atleta, que sempre chega quando tá de noite, todo mundo já tinha tomado banho, na hora que eu fui lá tomar meu banho, a água tinha acabado. Então eu dormi nesse estado aí que esses atletas estão, cheio de barro, com as pernas tudo encrustadas de lama, eu dormi sem banho naquele ano, assim, puto, mas puto comigo mesmo, né, porque perdi aquela chave, tive que ficar procurando lá. Por fim eu achei a chave, mas não deu tempo de tomar meu banho. Então assim, não vi nenhum relato de atleta falando que, pô, e ainda acabou a água, com esse tanto de chuva acabou a... o que faz acabar a água numa etapa de Brasil Ride de acampamento é chover muito. Então por mais que tenha chovido muito, Mário Roma parece que deu um jeito ali de controlar a água, e isso é uma... Parece que ele fez depois desse episódio, ele construiu uma piscina gigante, uma piscina, né, tipo uma barragenzinha ali, para essa fazenda em Guaratinga, e fez um investimento altíssimo para os anos seguintes, e acho que esse foi o macete dele para ter água suficiente para a galera. Então, sucesso, parece que deu certo, né? As pontuações que o Thiago fez foi o seguinte: falta um plano B na Brasil Ride, né? Porque os caras sabem que vai chover. Pelo menos um dia de chuva e caos sempre teve nos últimos 7 anos, 10 anos talvez, sempre teve um dia de muita chuva, muito caos, ou de acabar a água, ou de gente ficando cega porque o olho tá fudido, ou de mecânico virando noite, isso sempre aconteceu. Mas nunca teve de verdade um plano B, sempre foi tudo corrido, em cima né? Pô, choveu demais, então nós vamos cancelar a etapa. Não vamos mais cancelar não. E isso parece que a organização falou de forma muito aberta, que eles se arrependeram de descancelar uma etapa, né? Já tinha cancelado, e aí na hora que deu meio-dia, falaram, não, vamos largar à tarde, vamos fazer uma etapinha aqui à tarde. E deu uma merda. Chegou lá, tinha uma rua travada, trânsito, os carros não conseguiam subir uma rua e tiveram que parar a etapa. Algo mais ou menos assim, posso estar errado, mas a questão é que tiveram que parar a etapa, e pelo que eu entendi, a organização se arrependeu disso, tanto que no dia seguinte não teve etapa, né? E é difícil falar que, pô, é só fazer um plano B, né? É só fazer um plano B? Como assim? Como se ter 2 percursos disponíveis para um dia de corrida fosse algo tão simples, né? Como se aquele ponto de apoio deu merda, a gente tem outro ponto de apoio em tal lugar, tá lá, a galera tá parada esperando.
Mas a organização, ela sempre teve assim, que Guaratinga salva um pouco da chuva, né? Parece que falaram isso lá também. Calma, pessoal, tá chovendo demais em Arraial, mas quando a gente chegar em Guaratinga a coisa melhora. Não melhorou, né? Choveu muito mais do que a gente se imaginava em Guaratinga. Falta um plano B, falta. Parece que o dia de hoje foi menos longo do que o dia de ontem, na ida para Guaratinga. O pessoal sofreu mais hoje do que ontem. Hoje foi considerada a etapa rainha, apesar da quilometragem menor. E aí, assim, esses dias de chuva, esses dias caóticos, né? Você vê que o mountain bike se transforma, né? Deixa de ser mountain bike? Não deixa, mas você pedala menos, a velocidade é menor, você visualiza menos o caminho que você está passando, você aproveita menos, é menos prazeroso pedalar na chuva, né? Então, essa é a típica dificuldade que quanto maior ela é, menos divertido é o mountain bike, menos mountain bike é, né? Se a gente precisasse chamar de o que é o mountain bike de verdade, a gente diria, é quando tá seco. Ah, beleza, o cara tem que ter uma habilidade fodida para pedalar na chuva, sim. Tem que ter uma habilidade fodida para administrar, desde a lama que cai no olho até a corrente que não está segurando na coroa, obviamente, né? Mas essas habilidades, elas, apesar de serem testadas unicamente em um dia de mountain bike com chuva, elas não fazem parte daquilo que as pessoas estavam procurando quando se inscreveram em uma prova qualquer de mountain bike. E aí começa aquele mantra, né? Mas isso é Brasil Ride. E essa foi uma das críticas que o Chupeta fez também. Mas isso é Brasil Ride, isso aqui é Brasil Ride. Você não pode esperar nada, né? Você não pode contar com o ovo no cu da galinha. E essa é uma reflexão um pouco, talvez forçada, né? Porque você está pedalando menos, né? Você tá só administrando ali corrente no câmbio, tentando economizar equipamento, mas pedalando e se divertindo e aplicando aquilo que você treinou o ano inteiro, nem tanto, né? Então talvez esse seja o lado ruim da chuva. Obviamente, pessoal, a organização não tem nada a ver com isso, são coisas que acontecem, né? Mas quanto mais chuva, menos pedal, menos mountain bike é. Então, se tem mais chuva, tem menos Brasil Ride, né? Então você foi ali, você se esforçou para tanta coisa e não aproveitou tanto quanto você esperava. Mas eu tenho total consciência de que esse tipo de situação, elas forjam histórias que são para sempre, sabe? Apesar disso tudo, apesar de, é menos mountain bike, é mais gasto financeiro, é menos prazer, é menos diversão, eu entendo que essas situações adversas, e a gente poderia citar várias outras além de chuva simplesmente, elas dignificam o esporte. Em que sentido? Eu diria que a maioria dos praticantes de mountain bike, dos atletas de longa distância e tal, o que fez eles se apaixonar pelo esporte não foi um dia de extrema diversão, de extremo prazer e de extremo puro e clássico mountain bike. O que fez eles se apaixonarem pelo esporte foi um dia de extremo perrengue, extremas surpresas, né, de uma surpresa atrás da outra, de uma adversidade atrás da outra, e de vários mix de sentimentos de puta merda, não vai dar certo, eu não vou conseguir, tá muito difícil, e na hora que passa tudo aquilo, a pessoa vira fã do esporte, e ali sim passa a ser praticante. Eu lembro de um praticante ferrenho, né, passar a amar aquele esporte. Eu lembro muito de um amigo que contava que o primeiro grande pedal de mountain bike que ele fez foi com o tio dele, que levou ele no Retiro das Pedras. Eles pedalaram tipo 4 horas, ficaram perdidos, cada um com uma garrafinha d'água e uma barrinha de cereal. Aí ele conta que na metade do pedal o tio dele pegou a barrinha de cereal, quebrou no meio, deu metade para ele, cada um comeu metade da barrinha. E ele conta, ele falando assim, que era igual Jesus dividindo a hóstia. Eu comi metade, ele comeu metade, a gente olhou um pra cara do outro, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Ele era praticamente criança, né, nessa data. E aí seguiu o pedal, chegou em casa totalmente desidratado, totalmente podre, e a partir daquele dia ele virou um mountain biker. Era tudo que ele queria era fazer mountain bike. E aí, isso quer dizer que quanto mais fome você passar, melhor é o pedal? Obviamente que não. Quanto menos água você levar para beber, melhor o pedal? Claro que não. Pior. Mas essas experiências duríssimas, como está sendo a Brasil Ride,
apesar delas divergirem, né, do prazer que a gente buscava, elas consolidam algo muito grande no esporte. E é o que está acontecendo. Pode ter certeza que eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa do perrengue que as pessoas estão fazendo, apesar das várias desistências ali, Zé Gabriel, Nicolas Machado, os caras vão tudo ficar na praia agora o resto dessa semana. Apesar dessas desistências e notícias ruins, né? Pô, um atleta saiu da prova. Isso está forjando um grande envolvimento nosso, né, em cima dessa corrida. Então, não é o que a gente queria, mas é o que acontece e são coisas que, de uma forma ou outra, fervilham o mountain bike, né? Então, desejo todo sucesso para os atletas que estão lá, para os mecânicos que vão virar à noite, para os fotógrafos que estão ali o tempo inteiro tentando tirar drone, câmera fotográfica debaixo da água e mesmo assim precisando fazer as imagens fantásticas que eles estão fazendo. O Ney, Vladimir Togumi, Gabriela Almeida, Boizão tá lá também, desculpa se eu esqueci mais alguém. Uai, o alemão não foi esse ano? Não vi nenhuma foto dele, não vi nenhuma mídia dele. Fábio Piva, né? Parabéns demais para essa turma, parabéns para Mário Roma, que são infinitas críticas, infinitos perrengues que deve estar passando e estão se virando de um jeito ou de outro, né? Estão igual os atletas aí, com o olho cheio de barro, mas estão dando um jeito de não abandonar o barco. Parabéns demais, galera. Valeu.